Bom, neste vídeo irei fazer uma análise do smartphone Moto G9 Play. Bom, ele foi lançado no ano de 2020, final de 2020, começo de 2021, mas você ainda o encontra novo na caixa, em muitas lojas online e até fisicamente. Ele, como todo aparelho, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então, falando do que vem junto com o smartphone na embalagem, ele acompanha um carregador, é coisa boa. Hoje em dia tem smartphone que não acompanha carregador, incrível. No caso aqui vem um carregador turbo de 20 watts de potência máxima, é um bom carregador. Ele combina bem com a bateria do smartphone, que aí também entra aquela questão de que pela bateria ser maior, demora mais tempo para carregar o smartphone. Mesmo com carregador turbo vai demorar mais tempo, mas por ser um turbo de 20 watts, para carregar dos 15% até os 100, uma hora e meia, por essa média. Carrega bem rápido mesmo. Além do carregador, ele acompanha o cabo USB tipo C, a entrada do Motorola G9 Play é tipo C, o padrão atual, que a maioria todos os smartphones que são lançados atualmente tem, uma coisa boa. O cabo em si, o tamanho do cabo, ele é cerca de... A câmera que não vai pegar, mas o cabo tem cerca um pouco mais de 1 metro. É um tamanho, na média, dos que vem com o smartphone. Poderia ser maior, mas, por exemplo, já é maior do que aqueles que acompanham os Samsung, os que ultimamente que os acompanhavam, não sei se ainda acompanha, mas lembro do que veio com o A01, era um cabo de 80 centímetros, era um cabo bem curto, você tinha que praticamente ter uma mesinha bem nivelada para o cabo não ficar contorcido na hora de carregar. Um tamanho aqui ok. Além do carregador, também acompanha o produto fones de ouvido. Neste caso aqui são aqueles fones de ouvido sem borrachinha. Tem gente que gosta desse padrão, tem gente que não gosta, mas também é uma coisa boa, pelo menos bem ou mal vem com um fone de ouvido acompanhado. Você não vai precisar logo comprar um fone de ouvido, você pode usar isso aqui tranquilamente. Ele funciona bem, um fone ok, não é aquele som fantástico, mas vindo junto com o aparelho tem uma boa qualidade sim. Na questão de conectividade, ele é dual SIM, ou seja, ele aceita 2 chips e também aceita cartão SD. Só que você vai ter que escolher ou colocar um chip em um cartão SD ou 2 chips e nenhum cartão. Infelizmente, não é possível colocar os 2 chips juntos ao cartão SD, mas pelo menos tem a opção de entrada de cartão, porque tem smartphone hoje em dia que também não tem mais entrada para cartão SD. Em questão de banda, ele é 4G e o seu Wi-Fi é dual band, funciona tanto o 2.4 GHz quanto o de 5 GHz, mas ele não é 5G na questão de chip, ou seja, ele não vai ser compatível com essa conectividade que está chegando aí. Mas também não é nenhum ponto negativo, porque até o 5G se tornar hegemônico e ter em todo lugar, ainda vai ser bastante tempo. Ele ainda não é um sistema que está em qualquer lugar do Brasil e que ainda não tem aquela diferença tão perceptível quanto no momento que ele vai estiver no ponto certo. Também acompanha o dispositivo uma capa. É aquela capinha básica, você pode ver que com o tempo ela fica meio amarelada, mas eu considero já um ponto positivo. Você compra o smartphone, ele já vem acompanhado de uma capinha. Você não vai precisar ir correndo numa loja atrás de uma. Ele já vem com uma, serve já para o básico. Se você quiser uma mais sofisticada, você pode conseguir depois. Não irá precisar de pressa. Infelizmente ele não acompanha a película, mas em já vinha capinha eu já considero até já um ponto bacana, porque tem smartphone que não tem nem capinha, nem película, nem nada, nem carregador, nem fone de ouvido. O cara daqui a pouco vai vender só smartphone, sem mais nada, nem caixa vai vir, só smartphone assim. Ele está aqui em mãos, a tela dele é de 6,5 polegadas, é uma tela na média de hoje em dia. Hoje não há telas menores que isso. Todos os smartphones praticamente quase um padrão, é tudo 6,5, 6,7 polegadas. Não tem mais aqueles smartphones compactos, infelizmente.
Mas é uma tela que para mídia, para assistir vídeo, é uma tela grande, uma tela, nesse caso, boa. Porém, a resolução da tela é apenas HD, é 720. Acredito eu que foi uma escolha pensando num outro ponto, que é o seguinte: a tela, por ser 720, apenas HD, e não ser em Full HD, tem uma qualidade de imagem menor. É muito destacado que a qualidade de imagem dela é inferior à de, por exemplo, um Moto G5 Plus, um celular de 5 anos atrás, mas que a tela já era Full HD. Só que, em compensação, pela tela ser maior, e agora entrando no ponto da bateria, pelo fato da bateria ser de 5.000 mAh e a resolução da imagem ser menor, a bateria dura mais tempo. Foi esta a questão. Faz um smartphone com uma tela de qualidade menor, porém a bateria é maior. Então a duração da bateria vai ser mais longa. E realmente esse acho que para mim é o principal ponto positivo deste aparelho. A bateria dele de 5 mAh no uso normal aguenta tranquilamente o dia inteiro, e no uso mais leve, nem tão leve não, mas só não ficar assistindo o vídeo direto no brilho máximo, ela dura tranquilamente 2 até 3 dias. Então realmente compensa muito a questão da tela não ser aquela qualidade fantástica com a durabilidade da bateria. É muito boa mesmo. Você vai conseguir usar ele por mais de um dia, sim, sem problemas nenhum. Sem nenhum problema. Nas questões de hardware, as configurações internas do aparelho, a memória dele é de 64 GB e ele tem 4 GB de memória RAM. Atualmente é a média para um smartphone hoje funcionar bem com Android, são esses 4 GB. E neste quesito ele cumpre muito bem o papel. Você pode abrir o Google, o YouTube, as redes sociais, e a não ser que você use por um tempo mais extenso, você retorna para outro app. Exemplo, você está usando o Google, aí você vai voltar para o YouTube. Se for uma ida rápida, ele vai voltar de onde parou. Obviamente, se você for usar por mais tempo, mexer mais e abrir mais programas em segundo plano, você vai sentir os 4 GB. Você vai abrir o app, ele vai reiniciar, vai começar como se você tivesse aberto agora. Mas sim, é uma memória boa, você não vai sentir travamentos constantes no uso normal não, a não ser que você abra muitas páginas. E na questão dos 64 GB, obviamente, né, sempre a pegadinha que são 64, mas sempre ele ocupa o sistema 15 GB, é um tamanho considerável. Mas realmente essa é a média atual, mas é bom relatar. Tem 64, mas tem que fazer a continha. 64 menos 15, você vai ter 49, 48 de espaço interno de verdade. Continuando no hardware, o processador que acompanha ele é o Snapdragon 662. Ele é da linha intermediário, mas é um bom processador. Já um Qualcomm Snapdragon já é melhor que, por exemplo, alguns Exynos de Samsung, do que alguns MediaTek da linha Helio. Ele já é melhor. O Snapdragon às vezes pode não ser tão potente às vezes, mas ele tem uma gestão de energia melhor. Na questão de jogos, ele funciona bem. Não é aquele processador que vai rodar com sobra e tudo mais, mas nos jogos que eu testei aqui ele funcionou muito bem. E na questão dos jogos mais leves, Clash Royale, Brawl Stars, esses jogos mais simples, Free Fire, ele roda e tira de letra, não tem nem problema nenhum, ele vai rodar que é uma beleza. E acoplado a bateria dele, que tem 5.000 mAh, não vai durar, obviamente, tanto tempo quanto seria em não jogar, mas em jogos ela vai durar um tempo muito bom, melhor que, por exemplo, uma bateria de amperagem menor. A bateria maior vai fazer uma diferença na duração dos jogos, sim. Na questão dos apps em geral, TikTok, Instagram, Facebook, o processador também dá conta, vai rodar direitinho, não vai rodar com aquela folga, mas vai rodar bem satisfatório. E agora indo para
O sistema operacional que acompanha ele é o Android 10. Você até pode atualizar para o Android 11. Infelizmente, eu acho que não saiu o 12 para ele. Mas com o Android 10 é compatível ainda com a maioria dos aplicativos. Então não vai ter nenhum problema de perder compatibilidade por um bom tempo. O Android que está funcionando aqui muito bem nele. Em geral, aqui uma dica que eu dou: eu não recomendo fazer atualizações de software no aparelho assim. A não ser que esteja com problema, você poxa, tá travando muito, tá tendo algum problema, aí sim você pode atualizar. Mas principalmente nestes smartphones que não são top de linha, estes que são intermediário de entrada, não é recomendado fazer atualizações, porque o sistema ele já está feito muito bem sob medida para esse Android aqui. Quando você atualiza, aí o processador sente o gargalo, ele não vai funcionar tão bem, porque ele não é um processador top de linha, é um processador da linha intermediária. Então, para atualizações de Android eu não recomendo fazer, a não ser pela conta em risco, mas é muito comum relatos de que o smartphone estava funcionando perfeitamente, aí atualiza o Android e ele nunca mais é o mesmo. Isso em Motorola, Samsung, todas as marcas, infelizmente. É até uma forma na baixa de fazer uma obsolescência programada. E agora indo para a câmera. Bem, a câmera do Motorola eu considero o ponto mais fraco dele. Vou aqui ligar ela para mostrar em vídeo como é que é a qualidade dela. Vou colocar aqui. Vocês podem ver que a câmera, ela tá assim, na filmagem não vai pegar muito bem, mas é uma câmera que tem umas cores meio assim, como é que eu vou dizer? Não são cores muito vívidas. Eu percebo que, por exemplo, eu tô filmando aqui com o Samsung. A cor do Samsung filmando o Motorola mais vibrante do que a cor da filmagem aqui do Motorola. E o próprio, que eu vou mostrar aqui a parte traseira. Ele tem 3 câmeras, mas tem aquela pegadinha. Tem dessas 3, apenas uma que é realmente a câmera dele boa. As outras 2 aqui são meramente enfeite. Na parte de filmagem, a câmera filma até o Full HD, ela não faz 4K, mas é um Full HD que vai funcionar bem. Como eu já comentei, a qualidade da filmagem, por ser a mesma lente, não é aquela coisa fantástica, mas funciona muito bem. É uma filmagem que vai sair ok, com a iluminação vai sair ótimo. Até a câmera frontal dele é ok, ela também não é fantástica, mas na questão principal, que é videoaula, videochamada e tudo mais, ela vai funcionar muito bem, junto com a bateria que dura bastante tempo, vai ser uma excelente combinação. Ele também tem aqui o modo Night Vision. O modo Night Vision nada mais é que, por exemplo, não é que o melhor exemplo, mas vou tirar uma foto aqui, deixa a câmera parada e o processamento da imagem vai tentar realçar o brilho da imagem. Vocês podem ver em fotos principalmente que são feitas à noite. No caso aqui não é à noite, mas está escuro, então já dá para sentir o efeito. E ela funciona ok, não vai transformar uma foto à noite numa foto de dia, mas compensa bem. Exemplo, às vezes você quer tirar uma foto e não quer usar o flash da câmera, ela vai funcionar bem. Obviamente não dá para tirar foto da lua nem nada com ela, mas para tirar essas fotos à noite e tudo mais, ela funciona muito bem, sim. Ele tem leitor de biometria. O leitor de biometria se encontra na parte de trás do aparelho. De botões, ele tem aqui o botão de ligar, o botão de volume e aqui em cima o botão da Google Assistente. Eu não vou comentar muito esse botão porque não é uma função que eu utilizo muito. Eu gosto, quando pesquisar as coisas, realmente digitar. Não gosto de ficar ok Google. Eu acho meio... Não acho muito intuitivo no momento. Quando ficar bem avançado, pode ser que seja realmente interessante. Mas no momento, nada melhor que digitar. Bom, agora aqui o veredito final. Se você procura um smartphone com boa bateria, um bom processador e uma boa memória RAM na faixa de uns R$ 1.000, é uma boa escolha. Ele realmente é um bom aparelho. Se você procura tirar muitas fotos, usar para rede social as fotos e tudo mais, aí eu já não acho uma opção tão interessante, que a câmera dele é o ponto que eu considero que eu acho mais a desejar. Mas para videochamada, videoaula, ela vai funcionar de forma bem satisfatória.
Bem, você encontra o aparelho aqui na faixa de 1.000, às vezes 900, às vezes 1.100, 1.200. E essa faixa, ele sim, ele vale a pena. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo.